Ladies and gentlemen, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo, tá bom? E hoje eu vou fazer mais um desafio singular. E dessa vez o tema vai ser futebol, tá? Na verdade não é futebol, o tema é um banner, alguma coisa, uma montagem de esporte, tá? Só que como o Brasil é o país do futebol, eu decidi fazer um banner sobre futebol, decidi fazer uma montagem sobre futebol. E também é muito mais fácil achar assets bacanas sobre futebol, com boa qualidade, enfim. E eu espero que você aproveite muito esse vídeo. E para nós começarmos, a primeira coisa que eu tenho que fazer sempre é a blocagem, tá? Então eu comecei recortando o cenário. Basicamente o cenário vai ser composto por 3 imagens. A primeira imagem sendo esse campo, a segunda imagem sendo a arquibancada lá atrás. E depois eu já fui recortar esse cara aí, que muito provavelmente você conhece como Lionel Messi, tá bom? E aí a minha ideia foi o seguinte, na verdade eu não tinha muito uma ideia bem definida, eu só sabia que eu queria fazer algo bem épico com eles, né? Eu queria fazer algo bem épico com o Messi. Então eu comecei a fazer o recortei já junto com a bola e coloquei lá atrás o Cristiano Ronaldo, que é o antagonista do Messi aí, né? E comecei a fazer o recorte dele também usando o laço poligonal, como você sabe, você que me acompanha que sabe que eu não gosto muito de usar a Pen Tool para fazer recorte, mas é isso aí, dá um resultado bacana. E eu comecei a fazer algumas sombras, tá? Eu copiei primeiro a camada dos dois, eu mesclei, copiei a camada dos dois, coloquei uma cor por baixo, né? E aí eu comecei a colocar essa luz, essa sombra aí, pra tá ambientando. O pé do Messi, o asset que eu tinha pegado, não tinha metade do pé do Messi. Então acabei que eu tive que refazer esse pé. E depois você vai vendo aí eu com curvas ajeitando cada um dos dois para dar uma ambientada mais bacana. E usando o pincel também eu venho dar mais outra ambientada com as cores que de início eu queria trabalhar, tá? Então assim, nessa parte aí eu fiquei meio indeciso, cara. Eu falava, cara, o que eu posso fazer para deixar essa montagem épica? Então a primeira coisa que eu pensei foi trocar o céu. E aí eu comecei a colocar esse céu aí, comecei a dar uma mexida nas cores. E eu falei assim, cara, montagem épica precisa de luz. Você quer saber como é que a sua montagem vai ficar? Se a sua montagem vai ficar bacana? Bota luz nela. Só que não é uma luz irresponsável. Você tem que colocar a luz sabendo onde ela tá batendo, tá? E depois você tem que fazer bem feitinho uma luz de silhueta, tal como eu tentei fazer nos dois aí, tá bom? Então eu tinha uma luz de cada lado e a luz mais evidente de cada um deles seria a luz do lado que eles estavam brilhando. E eu comecei a fazer uma luz de fog lá atrás, alguma coisa bem bacana. Comecei a desenhar no Messi algumas outras luzes também, porque a outra luz também incide nele, né? A luz da direita também incide nele, por mais que ele esteja mais virado para a esquerda. Comecei a melhorar um pouco as sombras, porque as sombras estavam um pouco meio diferentes, né? Não estavam ambientando bem nosso personagem. Então eu comecei com um pincel e uma cor, tá? Uma cor sólida. Eu comecei a desenvolver sombras. E depois eu vim com outra cor sólida branca, tá? E aí alterei o modo de mesclagem e comecei a pintar algumas luzes para deixar mais demarcado algumas curvas. E eu achei que ficou até bacana o resultado, cara. E aí depois eu comecei a pintar, coloquei uma cor, porque eu queria as luzes com cores. Não queria só a luz com uma cor branca, né? Eu queria ela com cor. E assim, nesse resultado já tava bacana. Só que eu pensei em fazer o seguinte, cara, eu quero algo épico. Não tem como, não consigo fazer algo simplesmente simples, né? Só com luzes e colocar os caras no local. E o que eu fiz? Eu simplesmente peguei uma textura de fogo e comecei a desenhar umas rachadurinhas no chão. E com um brush de grama, eu comecei a dar uma pintada no brush de grama. E aí eu comecei a fazer esse efeito aí que você tem. Olha que bacana. Talvez o maior desafio que a gente tem na hora que a gente vai fazer esse tipo de efeito seja acertar as luzes. Você vai ver que eu testei muitas camadas de luzes, mas são muitas camadas de luzes mesmo. E aí eu coloquei uma camada em cima da outra, depois tentei colocar algumas texturas de fumaça para ver se eu ambientava melhor, mas aí eu desisti disso e fui começar a trabalhar no nosso personagem. Como a luz do fogo tá vindo de baixo para cima, como essa lava tá vindo de baixo para cima, eu tinha que desenhar uma luz também de baixo para cima dos personagens, né? Como você pode ver aí, eu sempre tentei respeitar essa ideia de a luz tá vindo de baixo para cima, então o queixo tem que estar iluminado, a parte de baixo do nariz tem que estar iluminada, né? E comecei a desenhar algumas luzes, o olho tem que estar refletindo também essa luz. E a gente começou a fazer nesse sentido. Eu tentei dar um pouco mais uma ambientada melhor na grama também, porque a grama também recebe um pouco de luz. E aí eu comecei a pintar um pouquinho com esse efeito de fumaça aí, a nossa lava aí, né?
E com um brushzinho, que eu sempre gostei de usar esse brush, é um brush de luz, eu comecei a fazer um efeito como se fosse um fogo. E cara, isso foi a cereja do bolo, eu acho que era isso que faltava na nossa manipulação. Depois eu só comecei a acertar algumas luzezinhas e depois disso estava pronto o nosso resultado. E olha que bacana que tá ficando, olha como é que ficou aí. Terminar, é claro que eu tive que dar aquela colorimetria bem geral, tá? Eu precisei colocar algumas cores, alguns efeitos, pra gente ajustar as cores da maneira que fica bacana. E o resultado final ficou esse. Olha, pessoalmente foi um resultado que eu me agradei muito e eu espero que você tenha se agradado também, tá? Eu tenho um aviso muito importante pra você. Você quer aprender a fazer esse tipo de manipulação e fazer do jeito que você quiser, a sua imaginação vai ser seu limite? Eu tenho um link aqui embaixo, tá? Onde você vai entrar e você vai ter acesso, um dos primeiros acessos, na verdade, ao meu curso, que eu tô chamando de PSD, tá bom? Photoshop Designer Pro. E esse é o 1.0. Nesse curso você vai ter acesso a todas as aulas, tá? Você vai ter acesso, na verdade, a todos os assets que eu uso durante o curso. Não só os assets, mas os brushes também que você vê no vídeo do YouTube aqui. Você também vai ter acesso nesse curso bem top, tá bom? Então se você quiser melhorar, se você quiser fazer montagens tal como eu estou fazendo, entra aí porque eu já iniciei a primeira turma. Então você não pode ficar de fora, porque senão você vai ficar sem a minha mentoria, que também está no curso, tá ok? Entra aí, qualquer dúvida, também tem o meu contato lá para você mandar mensagem, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo já no próximo vídeo.